mas conta para mim, como que foi, né? Até você chegar nesse projeto, quem era a Ive antes de tudo isso? Porque é forte, né? Para curar, com certeza você foi curado de algo. Muito. Eu fui curada, assim, de muitas coisas. Pensa, Luzia, quando eu falo assim para as pessoas que eu sou talvez a pessoa mais improvável de estar onde eu estou hoje, de estar aqui com você, eu sou a pessoa mais improvável. Quando eu conto a minha história, muitas vezes eu me emociono porque as pessoas falam assim: não, mas você não tem cara de que passou por isso, você não tem cara de que viveu tudo isso. Mas eu creio que o Senhor restaura, né? E o Senhor nos dá força todos os dias. E quando eu acordo, eu falo: Senhor, eu estou aqui mais um dia. E esse dia eu consagro a Ti. Então, toda vez que eu conto de onde eu vim e como que eu fiz para chegar até aqui, muita gente fala: não é possível, eu não acredito. Eu não acredito que você passou por tudo isso. Mas eu passei. Eu passei. Eu comecei... Eu nasci no Mato Grosso. Mato Grosso. No Mato Grosso. Uma cidade bem pequenininha, chamada Jauru. Não é nem a capital, né? Porque a capital é maior, Cuiabá, né? Então, um pouco maior. Eu nasci numa cidade bem pequenininha. E como se não bastasse, eu nasci na roça dessa cidade. Então, era tudo muito, muito pequeno. Poucas pessoas. A cidade tinha uma rua para ir, uma rua para voltar. Era isso. Era o que nós tínhamos. E aos 4 anos eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu na minha frente. E ali já começou o primeiro baque, né? Eu morava com meu pai, meus irmãos. E um dia minha mãe estava lavando roupa no nosso quintal. Minha irmã e eu estávamos pedindo para ela para a gente subir num pé de siriguela que tinha no nosso quintal. E ela falava: não, não é hora de vocês subirem aí. A gente queria pegar siriguelas. Conhece siriguela? Eu já ouvi falar, eu nunca comi. É uma delícia, é uma frutinha assim, vermelhinha, maravilhosa. Tem mais ali na região central, região norte, né? Tem. E a gente pedindo para ela e ela falando: não, não é hora, não é hora. E ela lavando roupa. De repente, ela caiu na nossa frente. A minha irmã e eu com 4 anos, minha irmã com 8. E depois que ela caiu, passou um pouco, eu vejo assim muitas pessoas entrando na minha casa. Meu pai chegando do trabalho, meu pai chegando, isso era de manhã, não sei exatamente, talvez por volta de umas 11 da manhã. Minha casa encheu de gente. E eu lembro assim, meu pai e alguns homens carregando a minha mãe para dentro do carro. E essa foi a última visão que eu tive da minha mãe. Muito pequena também. Sim. E ali, meu pai foi com ela para Cuiabá. Ela havia tido um derrame cerebral naquele momento. E meu pai foi com ela para Cuiabá e ficou lá para fazer o tratamento dela. Uma semana depois, meu pai voltou sozinho. E a gente: mas cadê a mãe? Cadê a mãe? Onde ele ficou? E meu pai olhou para mim e falou assim: sua mãe foi viajar. Não sei quando ela volta. Foi viajar. Todos os dias eu perguntava: pai, quando que minha mãe volta? Quando a mãe volta? E ele assim: ela foi viajar, ela foi viajar. E de repente eu vejo meu pai tirando as coisas dela do armário, né? Mas 4 anos não sabia tanta coisa, né? E eu questionava: pai, por que você está tirando? E eu lembro muito assim dessa visão, meu pai tirando as coisas dela, tirando roupa, dando para minha irmã mais velha, para doar as coisas dela. E ele só falou para mim assim: ela não vai voltar mais. E como a gente é criança, vai esquecendo, né? Com o tempo eu parei de perguntar onde estava minha mãe. E algum tempo depois a gente sai do Mato Grosso, dessa cidade. Eu tinha 2 irmãos, nós somos em 10. Eu sou a mais nova. E os meus irmãos mais velhos moravam em Rondônia. E meu pai achou que seria melhor a gente se mudar para perto dos irmãos mais velhos, porque, sei lá, de repente pudesse dar um suporte com os mais novos, né? E aí a gente foi para Rondônia, ficamos morando em Rondônia. 2 anos depois que estávamos morando lá, meu pai arrumou uma outra esposa. E aí essa esposa disse: eu não quero, eu aceito você, mas eu não aceito seus filhos, né? A pequena tudo bem, pode vir. Então, nessa época eu tinha 6 anos. E eu fui morar com meu pai, eu toda ansiosa, né? Meu pai chegou e falou: a partir de hoje eu vou, na próxima semana, ele falou, a gente vai, você vai ter uma nova mãe. Oh, meu Deus. Ele falou para mim: a partir da semana que vem você vai ter uma nova mãe. A gente vai se mudar,
A gente, nessa época, estava morando num sítio. Ele falou assim, a gente vai voltar para a cidade e você vai ter uma nova mãe. E eu fiquei tão feliz. Nossa, eu lembro assim que eu dava pulos de alegria. Eu vou ter uma nova mãe, eu vou ter uma nova mãe. Toda feliz. E aí a gente foi morar, então, numa chácara. A gente saiu do sítio, foi morar em uma chácara mais próxima da cidade com essa mulher. E aí a alegria durou pouco. Passou um tempo, ela falou pro meu pai que não me queria morando com ela. E aí eu tinha 6 para 7 anos, né? E meu pai, meus irmãos já moravam na cidade. Eles tinham ficado. E meu pai falou assim, ó, eu vou te levar para morar com seus irmãos. Porque ele disse assim, lá você pode estudar. E aqui fica mais difícil. Não é que ficava difícil. Era uma chácara, dava para me levar e buscar da escola, enfim. Mas ele falou assim, lá você vai poder estudar. Então eu vou te levar para morar com seus irmãos. E ali, a partir de mais ou menos 7 anos de idade, eu comecei a morar com os meus irmãos. E aí meu pai distribuiu um pouco dos filhos, né? Essa minha irmã que tinha 8 anos. Então ele estava com 10 para 11, ele deu para uma família. Eu tinha uma outra irmã com 14 anos. Ele colocou para trabalhar de empregada doméstica numa outra casa, uma outra família, né? E assim foi. Ele acabou distribuindo alguns filhos. E ficaram minha irmã um pouco mais velha que eu, uma outra irmã, mais 4 irmãos homens, e eu, com 6 ali para 7 anos. E a gente foi morar junto, sozinho. E eram assim, não eram tão mais velhos. O mais velho tinha 18 anos, né? E a gente ficou sozinho. E meu pai, ele mal visitava a gente. A gente via meu pai uma vez no ano, 2 vezes no ano. Meu Deus. Praticamente não visitava. E ali eu fiquei morando com meus irmãos durante um bom tempo, até que uma vez meu irmão falou assim, olha, aí eu já estava com 11 anos, ele falou assim para mim, não é certo você ficar morando com a gente. Eu vou levar você de volta para a casa do pai, porque eles estavam ali querendo namorar, querendo, né, viver a vida deles também. E cuidar de uma criança era muita responsabilidade. Éramos todos crianças, né? O mais velho tinha 18, o outro tinha 16, o outro tinha 14. Todo mundo era criança praticamente. E meu irmão falou assim, eu vou te levar para morar com o pai, porque não é certo você ficar morando com a gente, você tem que morar com ele. E eu voltei para a casa do meu pai. Luzia, eu posso te dizer que ali eu estava com 10 para 11 anos, eu fiquei 1 ano com meu pai. Eu acho que foi o pior ano da minha vida. Foi muito difícil. Muito difícil, muito. Porque morava meu pai com a minha madrasta, o filho mais velho dela, os 2 netos, né? Que eles haviam perdido a mãe no parto de uma das meninas. E minha madrasta criava essas crianças, né? E ali, para mim, foi um ano de muito aprendizado. Não, hoje eu carrego muita coisa daquele 1 ano que eu passei ali, aprendi muita coisa com ela, né? Mas foi um ano extremamente difícil, porque eu não era bem-vinda naquele lugar. Eu não era bem-vinda. Eu não era a filha, né? Eu estava ali meio que como intrusa, sabe? Não era o que ela queria, né? Ela já havia dito antes que não me queria ali, né? Então foi um ano muito difícil para mim. Eu era humilhada, eu era meio que a empregada da casa. Eu acordava às 5 horas da manhã para dar conta da casa, da chácara, cuidar da casa, limpar a casa, deixar os netos dela limpos, trocados, de banho tomado, antes de ir para a escola. Eu caminhava para chegar até a escola. Entre o mato, era um matagal, que eu passava para ir para a escola. Eu morria de medo de passar ali, sozinha. Então, foi um ano super difícil. Foi um ano que me marcou muito, que me trouxe muitos traumas, que ficaram por muitos anos, né? E por isso que hoje tem aí um dos motivos que o meu projeto chama Famílias Curadas, né? E aí aquele ano foi um ano assim de aprendizado, né? Porque eu estava ali não como filha, mas meio que como a empregada da família, né? Uma funcionária daquela casa, onde eu fazia todas as coisas. Eu não era acolhida como filha, né? E o meu pai, ele não percebia muito isso, né? Trabalhava na roça também, era uma pessoa extremamente simples. E
E ele não entendia muito isso. Por mais que eu falasse com ele, eu falava, pai, eu tô sendo tratada assim, né? Eu acho que não é bom para mim, eu quero voltar a morar com os meus irmãos. E meu pai não sabia nem ler. Meu pai era analfabeto. E ele falava assim para mim, filha, fica comigo. Porque se você for embora, quem é que vai ler os documentos para mim? Ó, Quem é que vai ler as bulas de remédio? E eu fiquei. Eu fiquei até que um dia eu falei para ele assim, pai, não dá mais. Aqui eu não sou filha. Então não dá mais, eu quero voltar. E eu quero morar com os meus irmãos. E aí acabou, Luzia, que eu fiquei com ele mais um tempo. Depois disso, ele falou assim, a gente vai mudar para São Paulo. Fica com a gente. Você vai lá em São Paulo, você vai poder estudar. Você vai poder ter uma vida melhor. E eu mudei com eles, com meu pai e com a minha madrasta para São Paulo. A gente foi para Sorocaba. Só que chegando em Sorocaba, o filho dela, que morava com ela lá em Rondônia, eu não sei o porquê, mas ele... Imagina, eu tinha 10 anos, ele tinha 45. Ele tinha um ódio de mim. Não entendo porquê, mas eu não era bem aceita por ele, né? E eu apanhava do filho dele. Deus. Apanhava muito, apanhei muito. Apanhava com cabo de vassoura, agulha, ele pegava agulha, o menino me espetava. Eu jogava pedra, tudo. E quando eu cheguei em Sorocaba, eu fui recepcionada com uma acabada de vassoura na cabeça. Chegando já, não disseram nem oi, bom dia, nem nada. Já foi assim. E aí, acabamos que nós ficamos em Sorocaba por um mês. Minha madrasta não quis mais ficar lá, voltamos para Rondônia. E quando nós voltamos, minha madrasta falou para meu pai que não queria que eu voltasse a ficar com eles. Então, ali da rodoviária mesmo, meu pai falou para mim, você vai voltar, ficar com seus irmãos. Eu já vou te levar daqui mesmo. E aí, eu fui, meu irmão, nessa época, não tinha nem casa para morar. Ele estava morando, ele tinha uma lanchonete, uma sorveteria, e ele morava em um fundo dessa... Era um quartinho. E eu fiquei ali, morando com ele nesse quartinho, porque meus outros irmãos já tinham vindo para São Paulo, porque a minha irmã, que meu pai deu para uma família que era 4 anos mais velha que eu, sofreu um acidente muito feio, onde ela perdeu parte da perna. E ela teve que vir para São Paulo, então um dos meus irmãos trouxe, depois veio o outro, e acabou ficando só 2 irmãos só lá. E eu fiquei morando com ele um tempo, até que ele falou para mim assim, você morar aqui na sorveteria é muito difícil, não tem espaço. Era um cômodo bem pequenininho, onde cabia 2 camas de solteiro, uma para ele e uma para o meu outro irmão. E eu dormia com eles em uma dessas camas. Ele falou assim, então eu vou te levar para morar com uma prima nossa, até a gente ver o que faz. E aí ele me levou, eu fiquei morando com uma prima. Aí certo dia ele passou na casa dessa prima e falou assim, a gente resolveu ir embora para São Paulo. Ficar com os outros irmãos, vamos ficar todo mundo junto. E nós viemos então para São Paulo. Nessa época eu estava com 12 para 13 anos e viemos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, éramos ali em 4 homens, a minha irmã e eu. 6 pessoas morando em uma casa de 2 cômodos. Imagina assim, um banheiro para 4 homens, 2 mulheres. Eram 2 beliches, mais uma cama e o outro dormia no chão. Nossa. 2 cômodos que deveria ter um total de 25 metros quadrados, tá? Sabe? Foram tempos muito difíceis, muito difíceis. Minha irmã fazendo o tratamento dela.